Espectadora aqui do meu canal fala que, segundo a opinião dela, a inteligência artificial deixa as pessoas mais burras, dependentes e preguiçosas. E o comentário veio desse último vídeo aqui que publiquei, onde ela me parabeniza pelo vídeo e dá a opinião dela. Na minha opinião, eu acho que a inteligência artificial está deixando as pessoas mais burras, dependentes e preguiçosas. Amiga, muito obrigado por assistir esse vídeo e por comentar. Seu comentário ficou aqui na minha cabeça e confesso que você não está sozinha nesse pensamento. Essa é uma das críticas que a gente mais escuta hoje. E olha, seu pensamento faz sentido em muitos contextos, pois muitas vezes nós pedimos para a inteligência artificial escrever, calcular, resumir, decidir e muitas vezes até pensar por nós. Mas será que isso significa que nós estamos ficando mais burros? Ou será que estamos utilizando a inteligência artificial de uma forma diferente? Esse vídeo é a minha resposta e também um convite. Um convite para refletirmos juntos sobre o real papel da inteligência artificial, sobre a nossa forma de aprender, pensar e viver. Nos últimos tempos, a inteligência artificial deixou de ser apenas um tema de filme de ficção. Hoje ela está presente no nosso dia a dia, não tem como negar. Ela está presente na escola, no nosso trabalho, nos nossos celulares, nos aplicativos onde pedimos comidas para delivery. E para ser sincero, para muita gente isso é um incômodo, mas para outras pessoas isso é um alívio, é uma ajuda, é um auxílio que ela nos dá no nosso dia a dia. Eu particularmente preciso muito do auxílio da inteligência artificial na criação dos meus conteúdos aqui para o meu canal. E posso te mostrar de fato, na prática, como eu utilizo esses recursos da IA para poder me auxiliar aqui na criação. Antes de eu te mostrar como a inteligência artificial me auxilia aqui no dia a dia na criação de conteúdo, eu queria que você soubesse um pouco da minha rotina para ficar um pouco mais dentro de todo o contexto e fica melhor para você entender como ela pode ajudar você também. Minha rotina de trabalho é de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30, isso no período da manhã. No período da tarde, trabalho das 14h até as 18h30. Aos sábados, eu trabalho das 7h30 até meio-dia e 30. Tenho o restante do sábado todo livre. Muitas vezes vou criar conteúdo, outras vezes vou descansar um pouco, até mesmo porque a rotina da semana é muito dura e você fica um pouco cansado. E às vezes para criar conteúdo, você cansado, você não produz muito. O tempo que eu tenho para criar conteúdo é esse aqui, ó. De segunda a sexta, eu crio conteúdos das 5 da manhã até as 6h40. Na verdade, não é nem que eu crio. Eu pego esse período para poder pesquisar, para poder ver alguns temas, para poder assistir alguns vídeos, ou seja, consumir conteúdos para poder criar os meus conteúdos, tá? Durante a noite, eu crio os conteúdos, geralmente gravo, edito, a partir das 20 horas até as 23 horas, às vezes vou até meia-noite, dependendo da complexidade do vídeo, porque eu faço trabalho de gravação, de criação de thumb, edição de vídeo, tudo isso faço manualmente. Atualmente não vivo aqui do canal, não ganho nada aqui do canal, não tenho como pagar uma pessoa para fazer minhas thumbnails ou para fazer minhas edições de vídeo. E daí já dá para você ter uma ideia o como a inteligência artificial pode me ajudar nessa situação. Aos fins de semana, dependendo da situação, se eu não tiver nenhum algum compromisso, tipo sair com a família, sair com os filhos, ou qualquer outro tipo de compromisso, às vezes eu tiro domingo até meio-dia e às vezes até à tarde para criar conteúdo também. É bom quando dá para fazer isso, por um lado, porque eu já adianto bastante conteúdo para a semana. Quando não dá para fazer, a carga fica toda de segunda a sexta. Mas e aí? O que é que eu quero que você entenda te mostrando essa minha rotina? É que no meu caso, a inteligência artificial foi uma mão na roda. E eu sei que essa minha situação é a situação de várias pessoas que criam conteúdos aqui no YouTube. Eu sei muito bem qual é a dificuldade de você não ter nada para te ajudar, de você não ter recursos para poder pagar uma pessoa para editar seus vídeos, de você não ter recursos para poder pagar para uma pessoa criar suas thumbnails. E hoje existem ferramentas de inteligências artificiais que deixam a thumbnail pronta para você dentro de poucos segundos. Thumbnails que você fosse pagar para um thumbmaker, ele ia cobrar 30, 40 reais para fazer essa thumbnail. E você faz em poucos segundos com algumas ferramentas de inteligência artificial, que inclusive vou mostrar aqui nesse vídeo para você. Tudo bem
E muitas vezes a gente fica um pouco dependente dessas ferramentas. Porém, para quem não tem tempo, se você não tiver essa ferramenta para te auxiliar, não adianta você criar canal no YouTube, que você não vai conseguir colocar esses canais para frente. Com o auxílio da inteligência artificial já é um trabalho danado para você sustentar um canal de conteúdo. Imagine quando você não tem essas ferramentas para auxiliar. E isso não é uma crítica àquela espectadora que fez o comentário lá no meu vídeo. De certa forma, ela tem um quê de verdade. Muitas vezes a pessoa fica muito dependente da inteligência artificial e fica relapsa, preguiçosa. E eu não diria que essa pessoa fica menos inteligente. Eu diria que ela fica um pouco acomodada. Antes de eu conhecer a inteligência artificial, eu fazia meus roteiros aqui no Google Docs. Como era o processo, eu vinha aqui no YouTube, procurava um vídeo que estava em destaque, aqueles vídeos dos canais relacionados ao meu nicho, aqueles melhores vídeos de cada produtor que eu seguia, procurava esses vídeos, selecionava uns 3 ou 4, assistia todos esses vídeos, fazia meu resumo, depois criava meu próprio vídeo, ia digitando aqui o tema, o formato de thumbnail que eu ia criar. Esse processo durava mais ou menos umas 5 ou 6 horas. Como eu não tinha todo esse tempo de 5 ou 6 horas para produzir seguidamente, eu fazia uma parte no período da manhã, logo quando eu iniciava o dia, depois finalizava à noite o roteiro, e no outro dia à noite eu iria gravar esse vídeo para deixá-lo pronto. No dia seguinte eu tinha que fazer a edição, criar thumbnails. Eu sei que nesse processo, só de produção, eu acho que eu passava mais ou menos uns 3 dias para poder fazer um vídeo e deixar ele pronto. Eu diria que até mais que isso. Hoje, com o auxílio do ChatGPT, ficou bem mais fácil, porque você pesquisa o tema aqui no YouTube, você traz os temas para cá, para o ChatGPT. Se você quiser, pode até fazer um resumo, você pode escolher um desses vídeos aqui. E hoje, com aquela ferramenta do VidIQ, você pode fazer um resumo e pegar os principais ganchos de cada vídeo que você selecionar para poder criar o seu próprio conteúdo. Traz aqui para o ChatGPT e ele vai gerar um roteiro para você baseado naqueles resumos que você tirou dos vídeos que você pesquisou. Ou muitas vezes, quando eu tenho uma ideia, eu digito a própria ideia aqui no ChatGPT e peço para ele criar um roteiro, como por exemplo, eu poderia chegar aqui e pedir para o ChatGPT criar um roteiro relacionado a um determinado tema, que é falando sobre o crescimento do YouTube. Então, bora fazer o teste agora. Pode observar que o ChatGPT já te dá algumas ideias aqui de vídeos para o crescimento do canal, mas antes ele faz algumas perguntas para poder se adequar àquilo que você quer. Até mesmo para ele entender qual é o meu principal objetivo ao criar um vídeo falando sobre crescimento no YouTube. Aí aqui eu dou todas as informações que eu quero ao ChatGPT e ele vai criar para mim. E isso, pessoal, acelera bastante a criação dos conteúdos, principalmente para quem não tem muito tempo. É a partir daqui que eu começo a formar os meus vídeos, criando roteiro, criando temas. Peço para o ChatGPT me dar ideia de títulos, de thumbnails, de uma descrição para o vídeo, tudo isso baseado dentro do roteiro que ele vai criar para mim. Lógico, eu não fico totalmente dependente do roteiro. Ele vai me dar o roteiro aqui, eu vou analisar, vou tirar algumas coisas, aproveitar outras e fazer o meu vídeo da melhor forma possível, daquilo que eu acho que fica melhor. E no processo de thumbnails, eu utilizo a ferramenta do Canva mais para fazer a edição. Primeiro eu tenho uma ideia, vejo como é que essa ideia vai se encaixar aqui no conteúdo que eu vou criar. E quando eu tenho essa ideia, vejo quais os elementos vou colocar. Trago aqui para uma inteligência artificial. Muitas vezes utilizo o Leonardo IA e às vezes eu utilizo também o Ideogram. Além de outras inteligências que eu utilizo para fazer alguns testes. Eu gosto muito do Ideogram e também dessa Leonardo AI. Então, no meu caso, a inteligência artificial é muito importante na criação dos meus conteúdos, acelera bastante os processos aqui. Ela não me deixa mais preguiçoso, também não me deixa mais burro. Pelo contrário, funciona muito bem para pesquisas, estudo muito através das inteligências artificiais. O ChatGPT me ajuda muito, tem também o Gemini, que me ajuda bastante, faço algumas pesquisas, vejo alguns conteúdos lá para estudar. No meu caso, as IAs são bem benéficas. Lógico, vai ter pessoas que vão se acomodar, que vão ficar totalmente dependentes da inteligência artificial,
mas eu creio que isso depende de cada um. E se você está gostando do conteúdo, já vai deixando teu like, se inscreve, deixa também seu comentário. Se você quiser ver mais alguns outros conteúdos aqui no meu canal, navega um pouco sobre ele e vê se tem algum conteúdo que vai servir para o teu aprendizado.